Bom, a resenha lá sobre o Tuvalu deve ter sido boa, mas imagino que a experiência de acompanhar esse jogo não, né, Pedro? Porque a gente viu aí aquela famosa 4-1 fora o baile, né? A goleada fora o baile em uma partida assim exuberante de Marinho, né? Quando alguns jogadores assim tão inspirados, um jogador desse porte aí, às vezes fica complicado, né? E acho que o jogo passa um pouco por isso aí. Mas queria que você começasse, tá, a trazer a sua leitura dessa partida para que a gente entenda um pouco melhor como é que o Bahia se colocou aí nessa situação de tomar essa goleada até retumbante aí do Fortaleza. Boa noite, Celso. Boa noite, todo mundo que tá ligado aí. Não sei nem se tem algum torcedor do Bahia assistindo no ao vivo aqui, né? Porque depois de uma cacetada dessa aí, sábado de noite, a galera deixa para assistir depois, vai esquecer um pouquinho O hoje, cara né? tem que pegar logo uma dipirona, bicho. Uma dipirona, É, uma Neusaldina, porque a cabeça incha, velho. É pois é, chato, com certeza. chato. Mas, velho, é uma partida muito ruim do Bahia, uma partida muito ruim, muito abaixo, repetindo algumas situações que a gente já comentou aqui em outras lives. Aquele time que em alguns momentos teve a posse, mas que não conseguia criar oportunidades, não conseguia assustar. Hoje a gente viu mais do mesmo, só que talvez no nível até abaixo do que a gente vinha vendo em últimas partidas. A gente Vale viu lembrar, menos do mesmo, então. menos do mesmo, exatamente, menos do mesmo. Vale lembrar que nos últimos 5 jogos o Bahia perdeu 4, tá? O Bahia conseguiu vencer o Atlético Mineiro na Fonte Nova, fazendo um bom segundo tempo, um ótimo segundo tempo, eu diria. E um primeiro tempo mais ou menos, onde não foi ameaçado, mas também pouco conseguiu criar. E dos últimos 5 jogos, talvez esse jogo do Atlético Mineiro tenha sido um oásis, porque a eliminação para o Flamengo foi uma eliminação vergonhosa, não por ter sido eliminado pelo Flamengo, a gente falou isso aqui muito na live, mas pela forma como o Bahia atuou. Teve a derrota para o Bragantino também, que deixou marcas, e não foi um bom jogo do Bahia. Então, o Bahia não vive um bom momento na temporada, acho que a gente já pode dizer isso, né? O time que perde 4 jogos em 5 e com atuações extremamente questionadas não vive um bom momento. Hoje o Bahia foi a Fortaleza tendo a possibilidade de entrar no G4, tendo a possibilidade de pegar um adversário com um adversário muito duro, mas que nesse momento tem o foco na Sul-Americana, e o Bahia não conseguiu aproveitar essa oportunidade, vamos dizer assim. Um jogo em que o primeiro tempo começa com o Bahia tendo a bola, nos primeiros minutos até conseguiu chegar um pouco ao ataque ali pelo lado direito, com Arias, com Everton Ribeiro, mas não conseguiu assim ter grandes chances de gol. Enquanto o Fortaleza, que não tinha bola, esperava mais o Bahia, mas quando ia para o ataque, ia com muito perigo. E nesse ritmo conseguiu criar boas oportunidades, principalmente com o Marinho, que realmente eu não sei nem qual é a cor que a gente vai utilizar para Marinho, que nosso amigo Minhoca, que está chegando. Aliás, Minhoca mandou uma mensagem, disse que está um pouquinho atrasada, a coletiva de Ceni demorou, mas daqui a pouco ele está aqui com a gente. E eu não sei qual é a cor que ele vai usar para Marinho, porque acho que o verde mais verde vai ser pouco. São verde cintilante para Marinho hoje jogando muita Dourado. bola. Tem que arrumar o dourado aí. Tem que ajeitar uma cozinha aí para ele. E aí, Marinho conseguiu, até mesmo antes do primeiro gol, criar oportunidades. Teve um chute cruzado dele que passou muito perto, logo aos 8 minutos. Depois, novamente, uma tentativa que começou com o Lucero, a zaga tirou e ele teve a sobra, mas aí nesse chute específico ele acabou finalizando mal. Só que ainda assim foi um lance de perigo e o Bahia pouco fazia. O Bahia tinha bola, mas não conseguia criar. A primeira finalização do Bahia no jogo só veio aos 26 minutos.
uma jogada de Cauli, que foi parar em Jean Lucas. E no minuto seguinte o Bahia tomou o gol. A primeira vez que o Bahia finalizou, tomou o gol logo em seguida. Aos 27 minutos, um chute de fora da área de Marinho, uma marcação extremamente frouxa do Bahia, ali pelo lado esquerdo, com E pra Juba. cima de Marinho, velho, marcação frouxa é uma inocência que não dá, né, bicho? E ainda mais você repetiu o erro 2 vezes, né? Os 2 gols do Fortaleza do primeiro tempo foram parecidíssimos. 2 jogadas em que a marcação foi extremamente frouxa. Marinho fez o que quis e o que não quis com a bola e acertou 2 bons chutes e fez 2 gols. Então a marcação do Bahia hoje realmente foi de uma frouxidão absurda, e eu não vou culpar só o Juba, tá? Vou culpar a Juba também. Mas foi também um erro coletivo ali, que passa por Jean Lucas, passa por Tassiano, jogadores que deveriam dar auxílio a Juba também. Tô colocando outros jogadores, mas não tô tirando a responsabilidade de Juba, tá? Juba também foi muito mal na marcação e é diretamente responsável também pela facilidade com que Marinho finalizou nos 2 gols. E aí o Bahia toma aquele primeiro gol aos 27 minutos de forma muito merecida. O Fortaleza já tinha assustado em muitos lances, o Bahia pouco fazia, então aquele 1-0 era extremamente merecido. Ainda assim, no lance seguinte, praticamente, ao primeiro gol do Fortaleza, o Bahia consegue um empate numa jogada que não tem nem muito a cara do que o Bahia vinha tentando fazer no jogo, né? O Bahia tinha aquela posse de bola, aquele jogo de paciência recessiva que o Bahia é acostumado a fazer, que vai passando de pé em pé, e o gol não saiu dessa forma, né? O gol sai num erro de saída de bola do Fortaleza, a bola acaba chegando em Cauli, ele toca para Everaldo, e Everaldo acerta um chutaço também, de fora da área, e empata o jogo. Eu juro que eu não entendo, bicho. Eu juro que eu não entendo. Eu já ouvi muito, assim, sobre Everaldo, mas, porra, o cara faz gol, pô. Ele Faz finaliza muito gol, bem. Ele, faz gol, ele, pô. ele não é um finalizador ruim. É porque, Não, pô, tem 8 gols na Série A, tem quantos gols não, ele? posso olhar aqui, mas Deixa eu de sacar fato ele, aqui. pronto, mas de fato ele não é um 8 gols, finalizador pô. 8 gols ruim, na Série A, pô. né? E ele, assim, Everaldo, ele recebeu muitas críticas no ano passado de forma muito justa, tá? Porque Sim. ele erra muito também. Ele é um cara que. Por isso que eu digo que eu entendo. Por isso que eu É, falo que, pô, eu entendo, mas, velho, ele faz a parada, velho. Ele faz o que tem que ser feito. eu acho que esse ano, a temporada de 2024 de Everaldo, é muito superior à temporada de 2023. Por mais que em muitos jogos ele vá mal, já cansei, a gente já cansou de dar vermelho, laranja aqui para ele no campinho, né? Mas, no geral, eu acho que a temporada de 2024 dele é ok, assim. Eu não diria que é excelente, mas é ok. E ele, no jogo de hoje, ele foi bem no jogo de hoje, tá? E foi premiado aí com esse golaço que recolocava o Bahia no jogo, né? Porque o Bahia não fazia uma boa partida, Sim. sofreu o gol de forma merecida e ainda assim, no lance seguinte, consegue empatar o jogo. Voltava para a partida naquele momento, mas o que a gente viu também foi mais do mesmo. Fortaleza continuou melhor do que o Bahia na partida, o Bahia continuou sem conseguir criar chances de perigo. O gol do Bahia talvez tenha sido a única chance de perigo do Bahia no jogo. E nesse ritmo, o Fortaleza acabou chegando ao segundo gol. Antes disso, já tinha tido uma chance com o Lucero, que bate cruzado, e Marcos Felipe faz uma boa defesa. E depois, aos 37, Marinho, um gol que lembrou muito o primeiro, também numa facilidade absurda, que começa com o Tassiano e que depois passa por Juba, acaba finalizando e fazendo o segundo gol do Fortaleza. Então, primeiro tempo muito ruim, muito abaixo do Bahia, por mais que tivesse conseguido empate, mas logo depois toma o segundo gol, e o Fortaleza ia para o intervalo com um placar que era absolutamente merecido naquele momento. A gente sempre critica muito o Ceni pelas mudanças repetidas, né, pela falta de criatividade. Hoje não foi diferente.
mas até que pelo menos ele mudou um pouco mais cedo, né? Mudou logo no intervalo. Tirou Cuesta, colocou Rezende, e tirou Tassiano e colocou Ratão. E acho até que Ratão respondeu melhor do que Tassiano, tá? Não que tenha feito uma grande partida, mas Tassiano, a gente tá acostumado já, né? Esse time titular do Bahia, ele tem sido repetido em praticamente todos os jogos. Hoje teve uma pequena modificação ali na zaga, né? Por conta da suspensão de Candu. Mas o miolo do time, o meio campo, o ataque, as laterais, foram rigorosamente as mesmas que a gente tem visto nos últimos jogos. E a gente já falou também algumas vezes, né, que Tassiano, nessa posição de atacante, ele tem oscilado, faz alguns bons jogos, mas eu acho que na maioria das partidas ele não tem conseguido repetir boas atuações, e hoje ele foi muito mal. Hoje ele deixou a desejar tanto em termos ofensivos, como também em termos defensivos, porque ele, embora esteja jogando no ataque, mas ele também tem uma responsabilidade defensiva muito grande, e acho até que a liberdade que Marinho teve passa também por ele, e aí ele acabou sendo substituído, e eu já começo não, já há algum tempo que eu acho que esse desenho titular do Bahia pode mudar, deveria mudar ao menos, e talvez uma modificação natural, assim, fosse a saída de Tassiano, não necessariamente do time titular, mas ao menos a saída dele do ataque, aí poderia ser Ratão como opção, e Tassiano poderia ser útil no meio campo, talvez no lugar de Cauli, mudar um pouco aquela estrutura de meio campo. Ou mesmo Tassiano não começando o jogo, mas entrando como opção também de meio campo em determinadas circunstâncias, né? Fato é que a partida de Tassiano hoje foi bem ruim. De todo modo, o Ceni fazia 2 substituições ali no intervalo, o time voltava um pouco diferente, mas muito pouco, e aliás no segundo tempo a partida até caiu um pouco de qualidade também. Não tivemos ali no início do segundo tempo grandes chances de perigo para nenhum dos dois lados, o Bahia pouco assustou. Teve uma finalização de Everaldo ali num cruzamento de Ratão que vai para lá em Everton Ribeiro ajeita de cabeça, vai até pede pênalti nesse lance, um toque de mão, que eu fiquei na dúvida, mas eu também, esse lance de mão aí também, eu já não sei mais se é pênalti, se não é, tem juiz que acha, tem juiz que não é, e a gente já fica perdido, sem saber se é ou se não é. De toda forma, assim, eu acho que mesmo que tivesse sido marcado pênalti, mesmo que tivesse sido pênalti, eu confesso que eu não sei, mas isso não serve de forma alguma como desculpa para um jogo em que a derrota por 4-1 foi extremamente merecida por tudo que o Fortaleza fez no jogo e por tudo que o Bahia não fez. E aí, aos 30 minutos, o Fortaleza tem uma chance ali com o Pochettino, numa bobeada enorme de Rezende, e Caio Alexandre acaba cometendo o pênalti correto, que foi analisado pelo VAR, e o VAR acionou o Rafael Claus. E aí o Marcos Felipe até defende, né, a cobrança do próprio Pochettino, mas no rebote o Fortaleza acaba chegando ao terceiro gol, e naquele momento ali o jogo estava encerrado, né, o placar era de 3-1, com o Bahia jogando o que estava jogando, e era difícil acreditar em uma reação, mesmo após a expulsão de Zé Wellison, aliás, uma expulsão extremamente boba. Certamente Minhoca vai falar disso quando ele trouxer o ponto de vista do Fortaleza. O Zé Wellison fazia uma boa partida, inclusive. Estava assistindo o jogo com meu pai é torcedor do Vitória, e ele começou o jogo falando mal de Zé Wellison, né? Pô, saudade nenhuma e tal. Mas depois ele próprio falou, rapaz, boa partida de Zé Wellison, mas que acaba nessa expulsão boba, e que em determinado momento ali a gente podia pensar, pô, se faz um gol aí, de repente tem uma pressão final, mas fato é que mesmo depois da expulsão, nem parecia que o Bahia tinha um jogador a mais, nem parecia. O Bahia não fez nada, você olhava para quem chegava ali de onde para é que vai assistir o sair, jogo, né? quem chegava ali para assistir o jogo naquele momento não imaginava que o Bahia estava com um jogador a mais. Não teve absolutamente nenhuma pressão, o Bahia já tinha feito substituições, né?
as substituições de sempre. O Rogério tinha colocado Ademir, Lúcio e Depena nos lugares de Everaldo, Everton Ribeiro e Cauli. Novamente não inovou nas substituições e poderia ter feito isso. Jean Lucas, por exemplo, permaneceu em campo hoje jogando absolutamente nada. A partida de Jean Lucas foi desastrosa, foi terrível. Não lembrou em nada o Jean Lucas que a gente viu tantas vezes bem com a camisa do Bahia. Pois é, não, e elogios merecidíssimos, assim, né? Mas hoje foi terrível a partida de Jean Lucas, não fez absolutamente nada. E mesmo jogando nada, ficou em campo como se nada tivesse acontecendo. Então, eu acho que a atuação ruim do Bahia hoje também passa muito pelas escolhas de Ceni, pelas escolhas de sempre de Ceni, né? Não é de hoje que a gente vem comentando aqui nas lives de telecast, da falta de criatividade, da falta de ideias para conseguir mudar jogos em que o Bahia não vai bem. E esses jogos eles estão se repetindo, né? São muitos jogos em que o Bahia não vai bem e a gente não vê nenhuma possibilidade de mudança assim durante o jogo. Nada que Ceni faça de novo para conseguir mudar cenários, como foi o cenário de hoje. E aí, pelo contrário, né, ao invés do Bahia pressionar o Fortaleza, na verdade é o Fortaleza que acaba chegando ao quarto gol, com o Kaiser na jogada de Pikachu, e dá números finais à partida, resultado extremamente merecido do Fortaleza, e um jogo que eu ia dizer que um jogo para ser esquecido, mas jogos assim, na verdade, não podem ser esquecidos, né? Mas um jogo que definitivamente transforma a noite de sábado do torcedor do Bahia em uma noite muito ruim. Resultado bem aquém da expectativa e enfim, nada de proveito, nada que a gente veja no jogo hoje que fale, pô, isso aqui deu certo, isso aqui pode ser aproveitado. Muito ruim o jogo do Bahia hoje. E dessa sequência, tá, que você trouxe para a gente de 4 derrotas nas últimas 5 partidas, o que é que a gente extrai? Onde é que a gente pode encontrar algo que una isso aí? O que é que por onde passa? O que justifica esse mau momento do Bahia na temporada, como você pontuou? São vários motivos, tá, Celso? O Bahia tem um elenco curto, é bem verdade. Faltam possibilidades assim de mudar o jogo. E mesmo as peças que entram, e que em muitos momentos entraram bem, não estão correspondendo quando são acionadas. Daí a reclamação dos torcedores, né, de que tenta sempre as mesmas coisas, e as peças não vão bem. Ademir entrou hoje, não fez nada, pouco fez, na verdade. Lúcio entrou e não conseguiu também mudar o jogo. Então passa muito por isso, passa por escolhas repetidas de Ceni. Cauli, por exemplo. Cauli não tem jogado nada, velho. Hoje mais uma partida muito abaixo de Cauli. Tá lá, uma jogada ou outra que ele acertou, mas no geral é um jogador que não lembra em nada o Cauli de 2023 e permanece como titular, permanece em campo. Eu acho que já é hora de pensar em algo novo. E eu acho que uma saída de Cauli é extremamente necessária. Acho que não faz mais sentido você manter Cauli jogando o que está jogando repetidas vezes entre os titulares. Não tô falando, continuo achando que Cauli é um jogador importante para você ter no elenco, tá? E acredito que mesmo indo para o banco, ele seguiria tendo oportunidades no segundo tempo, poderia ser muito mais útil do que vencendo, porque o que está jogando não justifica a manutenção de Cauli como titular. Passa por um momento ruim de Jean Lucas. A gente muitas vezes aqui a gente tem dado avaliações negativas para Jean Lucas e Caio Alexandre, que são jogadores importantíssimos, que precisam estar bem para que esse meio campo do Bahia funcione bem. Mas eu acho que o ponto principal aí é a falta de possibilidade, assim,
de mudanças por parte de Rogério. A gente não vê... Tá. O que parece assim, é que Rogério ele não consegue pensar em formas diferentes de ver o Bahia jogar. O time titular tem sido sempre o mesmo, a postura muitas vezes é a mesma, são muitos os jogos em que o Bahia tem a bola, mas pouco consegue criar. Eu acho que esse é o ponto crucial. Tanto que a gente já vê assim, uma chateação muito grande por parte da torcida em relação ao trabalho de Rogério. Eu acho que diria que especialmente por conta dessa falta de capacidade de mudar, de pensar em algo novo. Claro, eu concordo que as críticas elas são extremamente merecidas, não a ponto de pedir uma saída de treinador. Assim, a gente já começa a ver um pedido mais forte assim, de saída de Ceni, que eu não concordo. Tá? Eu acho que Ceni fez um trabalho bom, o Bahia chegou a um patamar muito interessante e a gente viu muitas vezes o Bahia fazer ótimos jogos com essa postura, de ter a bola, de ficar tocando e conseguir criar muitas chances dentro de uma mesma partida. Não foi uma vez que a gente viu isso, foram algumas vezes e a posição do Bahia na tabela acho até que diz isso. Mas nos últimos jogos, de fato, Temporada, né? Os resultados da temporada, né? Os resultados da temporada até deixam a desejar também, porque o Bahia perdeu o Baiano e perdeu a Copa do Nordeste, né? Não, mas de fato, eu tava focando mais na Copa do Brasil, mas realmente, a temporada como um todo é ruim, de fato. E até a eliminação da Copa do Brasil deixou uma ferida também, porque o Bahia jogou muito mal contra o Flamengo. Teve uma oportunidade de pegar um Flamengo em um momento ruim, e não seria nada de anormal o Bahia ser eliminado pelo Flamengo. A gente bateu muito nessa tecla também. Mas, da forma como foi, machucou mais do que machucaria uma eliminação jogando bem, né? Então é a eliminação que, por mais que seja uma eliminação nas quartas de final, contra o Flamengo, que é o time mais rico do Brasil, mas deixou uma ferida pela forma como o time atuou. Só que eu acho que o ponto que eu elogio assim, no trabalho de Ceni é justamente ele ter conseguido transformar um Bahia que joga bola e que consegue ter a posse, e em muitos jogos isso foi muito importante. Mas, de fato, a chateação dos últimos jogos ela é extremamente compreensível e eu também faço parte assim, dessa... Eu sou torcedor do Bahia, obviamente, né? E também fico chateado com a falta de possibilidade, assim, a falta de capacidade de mudar. Mas não a ponto de pedir uma saída de treinador, por tudo isso que eu falei. Mas, de fato, eu acho que o ponto crucial assim, desse momento ruim que o Bahia vive passa pela falta de capacidade de mudança. Certo. Então, a minha outra pergunta era justamente sobre a situação de Rogério Ceni, mas que você já abordou também, né? Acho que a essa altura a gente já conhece bem, né? Esse movimento de uma sequência de resultados ruins, uma pressão sobre o treinador, porque essa sequência de resultados ruins vai trazer muitas vezes problemas, defeitos que a torcida já não tem mais tanta paciência de lidar, porque já tem muito tempo, e vem a pressão sobre o treinador. Mas concordo com você que não está longe de ser o momento de uma mudança nesse sentido. E não vai acontecer também, tá? Não vai acontecer mudança alguma, porque a gente conhece a filosofia desse novo Bahia, né? Então, por mais que a torcida peça, não vai acontecer. A não ser que... Mantiveram trabalhos muito piores, né? Porra, Renato Paiva fez muito mais. Tomou aquele sacode do esporte e não caiu, né? Então, foi sacanagem. Então a gente sabe que o Bahia não vai demitir treinador, né? É totalmente inconcebível que isso venha acontecer nessa temporada, a não ser que seja um pedido de demissão, que eu também não acredito que vai acontecer. O Rogério Ceni ele vai ser o técnico do Bahia pelo menos até dezembro, e tem contrato para o ano que vem, e acho que vai permanecer também. Eu permaneceria, inclusive, tá? Por mais que todo mundo esteja puto com ele, com certeza vai ter gente reclamando, mas eu quero ter, assim, a experiência de um trabalho mais longo de um treinador. Quero ver se, de fato, isso dá frutos. A gente pede tanto, né? Exato. A gente não pode ser contraditório nesse nível, né, velho? Exato, pois é.
a gente pede tanto que a gente fala da importância de trabalhos mais longos e tal. E eu quero ver se isso de fato vai dar frutos, e eu acho que pode dar. Como já falei aqui, eu vejo pontos positivos no trabalho de Ceni. A gente está falando aqui num recorte da temporada muito ruim, que a atuação de Ceni como treinador vem deixando de fato a desejar, mas a gente precisa também olhar para a temporada inteira, e eu acho que olhando para a temporada inteira, a gente consegue enxergar pontos positivos que me fazem crer que o trabalho pode evoluir no ano que vem. Agora, eu já não creio mais em qualquer evolução ainda nesse ano, tá? Eu acho que o Bahia atingiu ali um teto que vai ser difícil de romper. A gente já está entrando em reta final de Campeonato Brasileiro. E eu acho que a partir de agora é tentar conter esse momento ruim, voltar a pontuar, como pontuou na Fonte Nova, jogando contra o Atlético Mineiro. O Bahia tem um jogo, eu tô até com medo de falar isso, tem um jogo acessível na próxima rodada contra o Criciúma, porque o Bahia teve jogos acessíveis também contra o Cuiabá, contra o Corinthians, que vivia um momento ruim, ambos na Fonte Nova, e perdeu os dois, né? Mas não dá para mentir, é um jogo acessível. Criciúma vive um momento ruim na temporada. Bahia é favorito a vencer e precisa vencer, né? Aquele jogo que não dá para pensar em nada diferente dos 3 pontos, se o Bahia quer de fato sonhar com a Libertadores. O Ceni deu uma entrevista no último jogo falando que ele quer disputar a Libertadores e tal. E se quer disputar a Libertadores, precisa necessariamente vencer o Criciúma, mas não vai conseguir fazer isso jogando o que tem jogado. Jogar o que jogou hoje contra o Fortaleza não vence nem o Criciúma. É preciso que o Bahia volte a jogar bola, volte a criar oportunidades para conseguir vencer dentro de casa. Aliás, a coletiva de Ceni no último jogo deixou muito... Eu não vi a coletiva hoje, ela aconteceu já, a gente já estava entrando no ar aqui. Acho até que Minhoca, quando chegar, pode até trazer um pouco da coletiva de Ceni, mas a coletiva de Ceni no último jogo deixou o torcedor do Bahia muito chateado também, né? Ceni falou coisas, pô, vocês certamente não viram o Bahia jogando tão bonito assim na Série A, um pouco de soberba assim da parte dele, né? Falando em Renato Paiva, né? Exatamente. Falando em Renato Paiva, olha aí. Isso não é o padrão de Ceni, tá? Acho ele até bem tranquilo nas coletivas, mas de fato acho que ele passou um pouquinho do ponto na última coletiva, né? E não sei nem se foi a intenção dele, mas deixou a impressão de fato ruim, aquele discurso dele. E aí, quando o cara faz o discurso dele no jogo seguinte, o Bahia vai muito mal, e aí ele certamente será cobrado Volta, né? por isso também, né? Porque se quer chegar na Libertadores, não dá para jogar como jogou hoje. Perfeito. A gente, na sequência, tá, galera? A gente vai aí com a análise pela perspectiva do Fortaleza, tá? A gente está com Minhoca retornando aí, deve estar chegando aí em alguns instantes. Um problema para a chegada para a saída lá no Castelão, mas daqui a alguns instantes ele deve estar chegando. Vai ser menos que isso, imagino. Mas agora a gente já vai direto com o campinho do Bahia para entender um pouco melhor, tá? Como é que, por onde passa essa atuação ruim pelo lado do tricolor de aço, certo? E a gente começa aí com o Matheus Felipe. O que é que a gente pode destacar aí do cara que levou 4 gols no jogo? Incrivelmente, Marcos Felipe não teve culpa assim, em nenhum Marcos gol. Felipe, pô. Ele não a gente não dá para acreditar ele assim em nenhum dos 4 gols sofridos, tá? Ainda defendeu um pênalti, embora tenha tomado o gol ali logo no rebote. Mas assim, ó, eu não consigo dar uma nota ruim para Marcos Felipe, não. Eu iria até jogou bem. Achei até que eu não ia Jogou bem, utilizar. velho. Rapaz, o cara não teve culpa, velho. Não teve culpa em nenhum gol. Não teve culpa. Não, embora seja um cara extremamente criticado, mas não dá para dizer nada dele hoje, não. Fez boas defesas, inclusive. Famoso justiça seja feita, né? Fez boas defesas. Muito bem. Não Santi fez Arias. um milagre, mas deixou a desejar.
Eu, no primeiro tempo, até o Bahia, logo no início do primeiro tempo, até ele conseguiu aparecer em alguns momentos no ataque, ali ao lado de Everton Ribeiro, mas não foi uma grande partida de Arias, não. Acho que agora a gente já vai aposentar aí o verde claro e o verde músico, talvez para Everaldo lá na frente eu utilize. Mas Arias, eu diria, vou de jogou mal para Arias. Estava na dúvida que entre o razoável e o jogou mal, mas aí a gente se lembra, né, que Arias é um cara que normalmente ajuda muito mais do que ajudou hoje. Então eu vou de jogou mal. Muito bem. Então, Santiago Arias fica aí com jogou mal, inaugurando, acho que a cor que vai acabar predominando nesse nosso campinho. Vamos agora com a dupla de zagueiro e vamos com o Gabriel Xavier. Vou até falar dos dois de vez, tá? Gabriel Fica à Xavier e vontade. Cuesta. Não gostei muito da participação da dupla de zaga hoje. Embora para mim Gabriel Xavier tenha atuado melhor do que Cuesta. Gabriel Xavier é um cara que é extremamente elogiado, é um zagueiro que eu gosto muito. Mas em alguns jogos, assim, ele se atrapalha um pouco. Ele não teve, assim, nenhuma falha gravíssima hoje, mas no geral achei a zaga do Bahia meio desorganizada, talvez pela saída de Canu, né? Acho que Canu foi um cara que fez falta hoje. O próprio Cuesta foi substituído no intervalo, deu lugar a Rezende. E acho até que talvez tivesse sido melhor começar com o próprio Rezende. Embora a nota de Rezende, vou até adiantar logo a nota de Rezende também, péssima. Jogou mal, o terceiro gol, culpa dele, totalmente. O pênalti que a Alexandre comete é um pênalti que nasce numa falha grotesca de Rezende. E quando o cara dá um gol, acho que não tem como não ser muito mal. Mas eu também vou jogou mal para Cuesta. E. Porra, Gabriel Xavier, tô pensando se eu libero ele assim, coloco um razoável. Vou jogou mal pros dois. Aliviando para ninguém. Não, 4x1, pô. 4x1, 4x1 é foda, 4x1. velho. Aí, assim, Juba. 4x1. Marcos Felipe, não tendo ido mal, pô, vai sobrar para alguém aí, né? Tem que sobrar para alguém. Exatamente, sem dúvida. Juba. E aí, Juba, velho. Já falei dele ali quando comentei os 2 gols de Marinho. Juba Contribui muito, sofreu né? muito. Juba sofreu muito na mão de Marinho hoje. É foda. E. Quando o cara tá inspirado, é foda. Pô. É É. difícil. Mas assim, velho. Beleza, Marinho de fato tava inspirado, mas eu acho que o Bahia também contribuiu, sabe? Esse lado esquerdo do Bahia, como um Você todo, falou, contribuiu tava bastante. frouxa a marcação, né? Velho. Não dá pra. Assim, agora vamos lá. Não é só culpa de Juba. É culpa de todo o lado esquerdo, e aí é culpa principalmente do treinador, né, velho? Que viu o que Marinho estava fazendo e não tomou uma atitude. Não fez nada para mudar esse cenário aí do lado esquerdo, né? Tava vendo que Juba não estava conseguindo dar conta, tem que tomar alguma atitude, né? Tem, pô. Então, eu vou de vermelho para Juba, muito mal, até porque não contribui nada ofensivamente também. Ele, até por esse esquema do Bahia hoje, ele acaba realmente ficando um lateral mais preso na marcação, ele sobe pouco. Nas poucas vezes em que subiu, não conseguiu ir bem. Então, uma partida muito ruim dele, embora eu faça essa ressalva que não foi só culpa dele. Mas ele tem participação importante para mim nos 2 gols, então é muito mal. Caio Alexandre. Caio Alexandre é um cara que também tá relacionado aí com esse momento do Bahia, né, Pedrito? Foi aquilo que eu falei, né? Tanto o Caio Alexandre como o Jean Lucas são peças importantes para que esse meio campo do Bahia, porque esse esquema tático do Bahia funcione. E já não são poucos os jogos em que a gente fala que eles não estão conseguindo ir tão bem assim. Acho que o Alexandre hoje foi melhor do que Jean Lucas. Jean Lucas, vou deixar a avaliação dele para daqui a pouco. Mas ele também não foi bem. Não foi bem. Inclusive, ele se atrapalha também com Juba na marcação de Marinho no primeiro gol. E depois comete o pênalti. O pênalti, eu não acho assim. Para mim, a culpa maior de Rezende naquele lance. Mas ele acaba cometendo pênalti, aí isso conta também, né?
Falar que acertou passes, não foi uma partida desastrosa, a gente já viu o Alexandre fazer algumas partidas piores do que essa, mas foi uma partida abaixo, jogou mal. Vai de laranja aí, porque deixou a desejar. Então, Caio Alexandre jogou mal. Seguindo aí na linha de meio campo, Everton Ribeiro. Não dá para Everton botar um molhinho a mais aí, não? Um temperinho a mais aí, não? No conceito de Everton Ribeiro? dá sim. Everton Ribeiro, especialmente no primeiro tempo, foi quem conseguiu conduzir a bola com mais qualidade. Errou alguns lances, mas eu acho que desses jogadores todos que a gente vai olhar ali no meio campo, sem dúvida nenhuma quem fez a partida de mais qualidade, assim. Everton Ribeiro é um craque, né, velho? E é muito difícil você ver ele jogando muito mal. Hoje, por mais que ele tenha errado mais do que o de costume, acho que eu não consigo dizer que ele fez uma partida ruim, não. Vou de razoável. Muito bem, então razoável aí para Everton Ribeiro, subindo um pouquinho a média do Bahia, como a gente pode ver. Cauli. Tô entre o jogou mal e o muito mal para Caldi. Mas fez muito pouco. Acertou um lance ou outro, eu passo pro gol, né? Mas o passo pro gol, a bola cai no pé dele, a bola sobra no pé dele e ele dá um passe simples assim. Eu não aumentaria a nota dele por conta daquela assistência, né? Tipo, vai contar como assistência, mas é muito pouco. O primeiro chute a gol do Bahia de Jean Lucas foi uma jogada dele, mas é muito pouco para Cauli, assim. Aí a gente pensa na temporada toda e vai ficando com raiva, vai ficando com vontade de colocar o muito mal. Pô, vou de jogou mal, mas com a vontade incrível de colocar muito mal. Beleza, vamos agora de Jean Lucas. Imagino que vai de muito mal agora, né? Muito. Pior em campo para mim. Pior em campo. Fez absolutamente nada na partida hoje. Além de não ter contribuído em nada com o Juba na marcação ali pelo lado esquerdo. De fato, deixou muito a desejar. É difícil você lembrar de uma ação positiva assim de Jean Lucas na partida de hoje, mas o que mais me deixa arretado assim, velho, é dele ter ficado em campo 90 minutos jogando nada. Jogando nada. Não sei, Minhoca estava até na coletiva, não sei se Rogério Ceni falou alguma coisa sobre isso. Mas Jean Lucas não fez absolutamente nada. Especificamente sobre o Jean Lucas, não. Mas ele falou de uma maneira geral que o time todo não jogou nada. Aí ele estava bem irritado. Dava para ver claramente que ele estava irritado. Então já teve uma mudança em relação ao tom da entrevista anterior, né, Pedro? Pelo menos em relação a Paquetá direcionada à chateação. A partida de Jean Lucas hoje foi horrorosa. A gente falou de criar uma nota nova para Marinho aí, mas Jean Lucas também merecia uma cor diferente aí. É aquele marrom, Celso, que a gente vez ou outra. O marrom, é o dourado para Marinho e o marrom para Jean Lucas hoje. Muito mal. Pô, então já temos, inclusive, aí o pior em campo, tá? Na ótica aí de Pedrito. Vamos agora com... Você quer complementar aí com os substitutos do meio campo, dos atletas de meio campo? Não, vamos Tassiano para manter a raiva também. Aproveita que o muito mal tá copiado e já cola ele aí também, Tassiano. Dá o cotovelo. Partida bem ruim. Ofensivamente não assustou, não criou nada. E também a mesma coisa que eu falei de Jean Lucas, né? Pouco contribuiu na marcação com o Juba. No segundo gol, é ele que dá o primeiro combate a Marinho. Um combate, irmão, não dá nem para chamar de combate. Combate, né? Ele vê Marinho passar. Né? É diplomacia ali, né? Combate, é diplomacia. Ele vê Marinho. Só falta, passa aqui, por favor, Marinho. Pelo amor de Deus, não dá, velho. Não dá. Acho que aquele lance ali, por mim, já seria suficiente para colocar muito mal em Tassiano. Mas a partida como um todo também foi bem abaixo. Então,
Você vê que esse setor todo aí, né? O lado esquerdo todo do Todo lado Bahia esquerdo, né? ficou vermelhinho e realmente foi uma partida desastrosa. E Everaldo, você ponderou aí se vai de bem, de muito Velho, jogou bem. bem, de razoável? Jogou bem, se esforçou. Fez um golaço, fez o que tem que fazer, que se espera dele. Inclusive, teria deixado ele, eu falei de Jean Lucas, né? Que não dá para entender o que ele ficou fazendo o tempo inteiro no jogo de hoje. E talvez Everaldo fosse um cara que não precisasse sair. Claro que eu sei que esse esquema tático exige muito esforço físico de Everaldo, né? Ele tem que voltar para marcar e tal. E talvez ele não tivesse não tivesse capacidade, condições de continuar em campo. Então vou aliviar para Everaldo hoje, vou colocar o jogou bem para ele. Muito Ravel bem. botou aí que Caldi é vermelho para ele, né? Pode ser também, fiquei muito na dúvida, Ravel. Aí, Ravel, indignado aí com a atuação de Cauli, já trazendo o comentário dele aí. Mas realmente é uma Vamos atuação prestigiar. muito ruim. Pode prestigiar o Então, voto de pronto. Ravel aí que sofreu no Castelão. É verdade. Aliás, foi mal, Ravel, não ter lhe encontrado. Também não é mérito seu, né, Celso? Das outras vezes também. Quando os meus vieram, eu também não encontrei. Só na segunda vez. É muito difícil me achar. Mas é porque hoje eu tinha um programa na rádio de 6 às 8, e aí, quando terminava, ainda tinha um pré-jogo, e do pré-jogo, pós-jogo, e aí eu cheguei agora, por exemplo. Então, assim, hoje era difícil encontrar. Então, hoje era complicado. Nossa correria é doida mesmo. Vamos então com Depena, Ratão, Rodrigues. Vermelho para muita gente. Ratão fez mais do que Tassiano. Então bota um jogo mal aí para ele. Pode ser um jogo mal, até quase um razoável, tá? Opa, olha aí. Mas não fez muita coisa também, não. Acho que pode ser um jogo mal, mais próximo do amarelo do que do muito mal. E para mim, poderia já ser uma opção de começar como titular no lugar de Tassiano, como eu falei há pouco. Ademir, Depena e Lúcio Rodrigues. Talvez Lúcio pudesse até ficar sem nota, mas o time vai mal assim, velho. Não tem nada de sem nota, não. É vermelho para todo mundo aí. Pode ser, vamos lá. Laranja, pode ser laranja para todo mundo. Que não deu tempo de chegar no vermelho. Não deu tempo. Chega. Se tivesse mais 10 minutos, era vermelho. E por fim, Rogério Ceni, imagine que você também esteja na bronca aí com. É lógico, assim, primeiro pela atuação do time, né? E aí, é claro que a atuação do time pesa muito na nota do treinador. A gente está vendo aí o time todo como vermelho, laranja, com raríssimas exceções. E não tem como achar que a atuação de Ceni vai ser diferente, né? E aí a gente pensa, né, naquilo tudo, a gente dedicou uma boa parte aqui da live para falar sobre Ceni, não vou nem repetir o que eu já falei, mas não tem como não ser vermelho, e aí poderia até aproveitar a cor de Jean Lucas também. Aquela cor extra, o marrom. Muito bem, então. Então, vermelhão. Pior em campo, tá? Pior em campo é Rogério Ceni hoje. Aliás, a minha demora foi muito porque o Rogério demorou muito, né? Porque eu estava com a carona que ia participar da coletiva do Ceni, né? Quando terminou do Vojvoda foi mais de 20 minutos, foi bem longa também. E o Ceni demorou, tipo, mais de meia hora depois que o Vojvoda saiu. E por isso que o atraso acabou acontecendo. Mas ele estava muito irritado, ele falou muito sobre... Comparado ao jogo do Atlético Mineiro, né? Tudo bem que ele falou, jogamos em casa, mas ele falou muito sobre a desatenção da equipe, assim. Ele disse, não dá pra gente tomar 2 gols idênticos, né? Que ele citou muito os 2 primeiros gols. Marinho, né? E aí o quanto ele mencionou que a falta de atenção dos jogadores em campo, e ele disse, a responsabilidade é minha e tudo mais. Mas ele ficou bem indignado, dava para ver, e aí para eu que acompanhei bem o Rogério Ceni aqui na época do Fortaleza, é o tipo daquele jogo que você deve ter
visto um Rogério Ceni no vestiário, assim, soltando o verbo. É o tipo do jogo. Até porque ele disse que a expectativa era alta para esse jogo, né? E passou longe disso. Ele disse que foi a pior atuação do brasileiro, ele chegou a usar essas palavras, se não for a pior do ano. Porque o 4-0 lá do Botafogo da Paraíba, né, Pedro? Era um jogo onde o Bahia não estava com força máxima, Exato. tinha um contexto de vitória ali também. Uhum. Então, essa foi a derrota também que eu considero mais a cachapante que o Bahia tomou na temporada. Sem dúvida. Muito bem, muito bem. Então tá aí o campinho da atuação do Bahia, tá? Para essa primeira parte da nossa análise do clássico. Mas que é um top 3, pô. Como é que eu vou arrumar um top 3 aqui, meu caro? Tem Mano? Eu não vou 2. fazer essa maldade, eu não vou fazer essa Ribeiro aí maldade. pode Dá ganhar pra o bronze. colocar. Mas É tá fácil, feito, né? É fácil, viu? Tá feito. Everaldo, Marcos Felipe e Everton Ribeiro. Pronto. É isso. Te salvou, bem. Márcio. Aí dá para fazer. Agora, ainda. o top 3 negativo aqui é duro. O ouro é para Everaldo? O ouro mesmo é para Everaldo? É. É, né? Fez um golaço. Fez um belo gol, se esforçou. E aí o top 3 negativo seria Ceni, sem dúvida nenhuma. Jean Lucas, sem dúvida nenhuma. Esse não tem medalha, mas vale só a menção. E aí, o resto, para escolher o terceiro aí, meu irmão. Às vezes a gente bota gota de sangue aqui, bota caveira e tal. Muito bem, agora sim está completo o campinho para o print. Agora, galera, a gente vai iniciar essa análise a partir da perspectiva do Fortaleza. Pedrito, assim, você fica à vontade, sei que você pode contribuir, tá? Mas se você sentir que é maldade, que é tortura... Não, eu vou pedir licença a vocês, porque eu tô com sono, velho. Vá, meu irmão. Hoje o dia foi cheio aqui. Valeu. Um abraço. Tiago Minhoca, meu irmão, seja bem-vindo. O Tiago Minhoca teve uma jornada longa aí, desde o pré-jogo até aqui, até conseguir chegar aqui, enfrentando carona e etc. Mas agora ele vai trazer a análise dele, né, a partir do Fortaleza, porque, naturalmente, a gente viu o jogo a partir das falhas e dos espaços que o Bahia cedeu para o Fortaleza. Mas um 4-1 nunca é só isso, né? Um 4-1 nunca vai ser só um time só falhou, tem muito mais envolvido. Já vi, inclusive, o Fortaleza meter um 4-1 aí esse ano, e foi num cenário também assim de atropelo, também com atuação magnânima aí de um jogador. Naquele caso, Moisés, nesse caso aqui, Marinho. O que é que a gente pode falar aí, Minhoca, dessa goleada do Fortaleza e como ela posiciona o time no brasileiro? Então, Celso, assim, teve aquela goleada contra o Sport, né, no jogo da Copa do Nordeste, fora de casa, e o jogo de hoje. Mas eu acho que o jogo hoje foi um jogo bem mais... Naquela noite ali contra o Sport, foi um jogo de muita letalidade, né? Se você olha o número de finalizações do Fortaleza para os gols convertidos, Fortaleza foi perfeito, assim, né? Acho que foi 5 finalizações, 4 gols, mais ou menos, uma coisa assim, 6, 4 gols. Hoje não, hoje foi um jogo onde o Fortaleza, de fato, já estava bem ofensivamente, antes mesmo de fazer o primeiro gol. O Marinho teve 2 chances, por exemplo, no início, né? Então, a partida de hoje, ela tinha, inicialmente, Celso, algo ao Fortaleza responder nesse momento. O Fortaleza vinha de 3 jogos seguidos fora de casa. Eu tinha alertado muito sobre essa sequência que o Fortaleza teria. Era uma sequência muito difícil, né? Os 3 jogos, quando alocaram o jogo do Inter. Então, enfrentar o Botafogo, enfrentar o Internacional, enfrentar a equipe do Atlético Paranaense, poderia fazer o Fortaleza sair dessa disputa pelo título. Que daqui a pouco a gente pode até debater rapidamente quanto a isso. E, claro, a gente vai ter o raio-x ainda também para debater essa situação. Então, com esses 3 jogos que fez fora de casa, com um ponto, a atuação da terça-feira contra o Corinthians se tornou o ponto de inflexão para entender o que é que está acontecendo. Algo muito grave está acontecendo nesse momento em Fortaleza. Porque naquele jogo da terça, foi a pior atuação do Fortaleza em casa, fácil. Fortaleza nunca tinha apresentado tamanha, enfim, problemas, né? Eu falei aqui no jogo da terça-feira, e é até bom, porque às vezes, né, Celso, no momento quando
vem a vitória, o cara vem, né? A pessoa chega, tá aqui, como por exemplo, não tô lembrando aqui, tá aqui foi o Rafael Brasil, colocou só alto nível dos seus comentários, falando aqui para mim, né? Para me fazer esperar até 1 hora da manhã, bêbado e morrendo de sono, para acompanhar aqui. E agradeço ao Rafael e a todo mundo que está acompanhando, porque eu entendo quando tem uma derrota, como foi naquela terça-feira, muita gente não acompanhou o vídeo da derrota para o Fortaleza. O cara estava com a cabeça cheia, 3 jogos sem ganhar, e era o 4º jogo ali sem ganhar, uma péssima atuação. Mas eu recomendo, para quem não assistiu o programa da terça-feira, assistir. O porquê que eu falei naquele raio-x da segunda-feira passada, que eu não achava que o Fortaleza iria brigar para título. Ainda há possibilidade? Matematicamente há, mas é uma disputa muito, sabe assim, desequilibrada. Você está disputando com um Botafogo riquíssimo, um Palmeiras focado total nisso, mas esse meu comentário, na verdade, do que eu acho onde o Fortaleza vai brigar, pouco importa. Porque, na verdade, para o jogo de hoje, eu queria que o Fortaleza voltasse a apresentar um bom futebol. A cada jogo que estava passando, Celso, o time estava caindo de rendimento, caindo demais. Hoje, eu até imaginava, o Fortaleza hoje vai jogar melhor do que a terça-feira. Porque a terça-feira foi um desastre. Completo. Todo mundo mal, com exceção ali que eu até cheguei a citar Kusevich, o próprio o João Ricardo e tal, jogadores que conseguiam ainda escapar ali daquela atuação vergonhosa do Fortaleza. O jogo de hoje precisava dessa resposta e precisava também do próprio Vojvoda. O Vojvoda cometeu erros, ele próprio admitiu isso no jogo da terça. Ele não admitiu no jogo da quarta-feira passada contra o Inter, mas ele pecou muito. O torcedor sabe disso, né? Não dá para o Machuca ser primeira preferência comparado a Moisés, comparado a Marinho. Esses jogadores são, tecnicamente, resolvem mais partidas do que o Machuca. Então, o jogo de hoje, ele tinha que ter uma resposta. E essa resposta veio. Primeiro, pela escalação que ele colocou. O Ceni mesmo chegou a falar isso na coletiva, e foi até uma pergunta que se ele foi surpreendido da ideia que o Vojvoda colocou, ele até falou, não, foi muito similar ao que o Vojvoda fez no jogo da Fonte Nova no primeiro turno. E eu acho que parte muito da ideia, não à toa a gente acabou de ver aqui na análise, para quem está pegando só o recorte de Fortaleza, depois, se quiser olhar, a análise do Bahia tem o recorte separado, mas quem está olhando a live inteira sabe que na análise ali do Pedro, do lado esquerdo do Bahia, era todo vermelho ali, né? Juba, enfim. E quem estava fazendo a cobertura no meio de campo era todo mundo laranja. Então é um hecatombe ali, pô. E ali, eu acho que ao mérito, obviamente, o Vojvoda conseguiu ler bem para como superar esse Bahia. O Bahia, no primeiro duelo com Fortaleza, o Jean Lucas apareceu em muitos momentos. Por não ter mais um lateral esquerdo, e o Felipe Jonathan vinha de 3 jogos seguidos, não tinha como o Felipe Jonathan jogar a 4ª partida seguida, até por questão de desgaste, possivelmente lesão. Então ele viria com o Brits, possivelmente para jogar do lado esquerdo. Só que ele não colocou o Brits pela esquerda, que aí eu acho que é o primeiro grande acerto do Vojvoda. Ele coloca o Brits na direita e o Mancuso, que é lateral direito, mas que também já jogou de lateral esquerdo do Estudiantes, fez ali o lado esquerdo. Essa escolha, para mim, eu acho que foi determinante para o Fortaleza prevalecer no confronto. Primeiro, para impedir que o Jean Lucas, que é um jogador de um ótimo apoio, né, não podemos negar, e tentar inibir aquele lado, com o Tassiano, por exemplo, que é um jogador sempre aparecendo, né, ali para conseguir fazer gol. Não à toa ele acho que ainda o artilheiro da equipe na temporada. Então era muito importante fechar esse lado. A grande questão, que aí eu acho que foi o único ponto que eu tive um certo receio com o Fortaleza no jogo, que era o seu lado esquerdo defensivo. Porque tendo ali o Mancuso, e o Mancuso no jogo contra o Atlético Paranaense na semana passada, ele dava muito campo para o Canóbio. Ele deu muito espaço para o Canóbio receber bolas, e não à toa o gol de empate do Atlético Paranaense, poderia o Fortaleza ter tomado outros gols, se não fosse o João Ricardo também, algumas finalizações erradas. Eu senti que esse encaixe do Mancuso na esquerda com o Martínez na esquerda sempre sobrava o Arias, sempre sobrava ali o Everton Ribeiro. E eu falei, não se deixa o Everton Ribeiro pensar nesse jogo. E era justamente o melhor setor do Bahia, né? Exatamente. Não à toa, né? Pedro estava analisando aqui o Bahia e falou que Everton Ribeiro ainda foi o jogador mais lúcido. E um craque de bola como é o Everton Ribeiro, você não pode deixar de pensar. Então, nos minutos iniciais, ficou um jogo lá e cá. A primeira boa chance é até do Bahia, exatamente pelo lado esquerdo defensivo do Fortaleza. Então, quando o Bahia, essa bola chegava para o Arias, chegava para o Everton Ribeiro,
Era uma troca de passes muito rápida, e eu falei, aqui é onde o Fortaleza pode se complicar. Porque o contexto anímico do jogo, ele poderia ter sido diferente se por acaso o Bahia abre o placar. O Fortaleza, olha que coisa, já são 14 jogos nessa Série A. O time ainda não perdeu, Celso. Não perdeu. São 11 vitórias e 3 empates. E nos 14 jogos, ele abriu o placar. Nos 14 jogos. O Fortaleza só conseguiu virar uma partida, dentro de casa, obviamente, no jogo contra o Rosário Central. E é bom lembrar, o torcedor, né? Naquele jogo, o Fortaleza consegue o empate. Quando estava ali naquela situação, vem aquele cruzamento do Pikachu que a bola desvia e sai o gol contra, se não me engano. Não, acho que é o do Atlético Goianiense, estou confundindo, na verdade. Mas foi um jogo duro para o Fortaleza. Então, sair atrás do placar para o Fortaleza, estou falando dessa era Vojvoda, sempre é muito. Aliás, é difícil para todo mundo, né? Mas para o Fortaleza, de fato, porque emocionalmente o Fortaleza vai ter que se lançar e nisso vai gerar os espaços, como o Corinthians fez muito bem, exatamente no jogo da terça-feira. A gente viu o desastre que foi o Fortaleza tomar aquele primeiro gol e poderia ter tomado o segundo a qualquer momento, foi tomar só na reta final. Então, me dava receio daquele início de jogo, mesmo o Fortaleza tendo criado 2 chances com o Marinho, uma delas que ele já conseguiu se desvencilhar ali da marcação em um chute rente à trave, e uma outra que o Lucero acaba escorando ali uma bola que sobra, né, para o Marinho e acaba finalizando para fora. E eu já estava citando, Fortaleza está criando chance, o ataque está bem, mas eu estou preocupado com esse lado esquerdo. Esse lado esquerdo me preocupa porque é muita qualidade. O Bahia tem muita qualidade por ali. Então, eu fiquei receoso de quem faria o primeiro gol. Porque se o Fortaleza tivesse tomado o primeiro gol, tudo isso que o Fortaleza vinha carregando dos últimos jogos, e olha que apareceu até uma boa quantidade de público, né, para o horário, e por toda a sequência, e pelo desempenho da equipe na última terça-feira, 24 mil pessoas, e foi um jogo onde eu senti o torcedor apoiando do começo ao fim. Assim, às vezes o torcedor do Fortaleza sente o golpe em alguns contextos, deu para ver isso claramente na terça-feira, que o time dentro de campo não correspondia. Hoje o torcedor jogou junto praticamente quase que o jogo inteiro. E esse foi um ponto importante, porque nos momentos que o Bahia teve essas escapadas e o Fortaleza conseguiu retirar as bolas ali, ou as finalizações do Bahia conseguiram não ir em direção ao gol, foi importante o Fortaleza não tomar esse gol até, obviamente, abrir esse placar na jogada que até o Ceni também se fala, né? Foram apenas 3 jogadores, sai do João Ricardo, passa para o Zé Wellison, cai no pé do Marinho. Acho até que nesse primeiro gol, e eu sei que na lógica do Bahia é tipo assim, pô, não marcaram, a jogada mais característica do Marinho não foi marcada, né? Que ele pega essa bola por fora, limpa para dentro e bate. Mas eu acho que nessa jogada, eu acho que o Marinho teve mais mérito nesse contexto. Poderia o Bahia ter tirado? Poderia. Eu acho que a jogada do segundo gol, aí eu acho que é uma falha maior da equipe do Bahia, porque o Marinho praticamente quase nem dribla ali. Ele só conduz a bola, conduz e finaliza. Ele fala assim, né? Não vão marcar, eu vou finalizar e vou fazer o segundo gol. Porque, assim, até o gol que o Fortaleza toma, que foi uma lambança ali do Martins, assim, uma falha, né? Não foi... Acabou sendo uma falha determinante porque acaba tomando um gol que a bola cai no pé, mas também teve muito mérito ali do Everaldo para acertar aquela finalização. Mas eu já gostava no jogo, uma coisa que me agradava para esse jogo, e era uma coisa que eu também citei muito do jogo do Rosário, daquele jogo do Rosário, que eu falei, Fortaleza acaba de perder o seu melhor meio campista, que no caso era o Rossetto. O Rossetto entrou no jogo contra o Corinthians, mas ele já entrou no contexto, e acho que até muito por culpa do Vojvoda, ele desfez ali muitas coisas, colocou o Pedro Augusto de zagueiro, ficou um time desbalanceado. Mas hoje, iniciando, com vários jogadores no meio de campo, com Hércules mais avançado, algo que eu já vinha citando, eu não tenho gostado do Hércules como volante. Para mim, a ideia do Hércules é jogar mais à frente. Hoje, se você olha a partida do Hércules de hoje, é uma partida muito boa. É uma partida onde ele participa de várias jogadas, de várias recuperações. O Hércules, para mim, não pode ficar distante do gol. Tem que jogar mais próximo do gol para recuperar uma bola. Ele finaliza muito bem, ele dialoga muito bem com os companheiros. Então, eu acho que ele é necessário, nesse momento, jogar mais adiantado. Se for para jogar com 3 volantes, que o Hércules seja esse jogador mais adiantado. Na partida de hoje, foi fundamental esse posicionamento do Hércules, a escolha de 2 atletas que, para mim, tecnicamente falando, são fundamentais para aliviar a pressão. Por isso que eu estava citando o caso do Rossetto. Nos jogos sem o Rossetto, o Fortaleza não tinha essa peça. O Sacha não é essa peça, o próprio Zé Wellison não é essa peça. Nenhum deles tem a característica, sabe, aquela coisa do respirar.
Não, deixa a bola comigo que eu vou respirar. Ou até mesmo, que, cara, isso é uma coisa que tem que ser valorizada no volante, que, aliás, curiosamente, tem até com o Caio Alexandre, né, que foi, durante o jogo inteiro, foi vaiado. Se você tem um volante que consegue prender a bola para um outro jogador se movimentar, ou um jogador, que é o caso do Rossetto, né, que ele consegue, num giro, abrir um campo, cara, você ganha muito, sem precisar ter que se colocar em risco. O Rossetto, ele erra, claro que ele erra. Mas, assim, é um nível de qualidade, de produção, de tranquilidade dentro de campo que é fundamental. E não só ele, que é isso que eu estava citando. Ele e, no caso, o Martínez. Muita gente falava, eu mesmo cheguei a falar em alguns jogos, acho que foi no jogo contra o Inter, né? Que eu acho que o Martínez não era para ter entrado naquele jogo. Eu gosto que o Martínez ele entre nesse contexto. Aliás, ele já tinha jogado a melhor partida que eu tinha achado do Martínez foi exatamente contra o Bahia, no jogo de ida. E hoje, novamente, o Martínez, juntamente com o Rossetto, eles deram uma dinâmica muito melhor na construção do Fortaleza. Muito melhor. Não era o time. Gente, é só olhar o jogo de terça. O Fortaleza não tinha saída de bola. O Fortaleza era bola longa. As chances que o Fortaleza fez contra o Corinthians foi todas em bola longa. Hoje não. Hoje tinha um jogador que segurava, um jogador que tentava fazer uma bola longa, mas uma bola longa já com tudo bem alinhado atrás. Então não era um Fortaleza se perdendo como a gente viu em outros jogos. E nisso o Fortaleza consegue, né, terminar o primeiro tempo ali com a vantagem e na volta do intervalo, apesar de que eu até acho que no começo do segundo tempo o Fortaleza começou digamos, namorar de novo com aquele jogo arriscado que era só tirava a bola, só tirava a bola, só tirava a bola. Por isso que eu cito muitas vezes que assim, o Fortaleza dos últimos jogos, obviamente tirando do Corinthians, não é tão diferente do que o Fortaleza que ganhava também não. O Fortaleza teve vários jogos que também fez o segundo tempo que ele só tirava a bola, só tirava a bola. Ele nem atacava. Só que contra o Atlético Paranaense, por exemplo, ele poderia ter vencido, né? Como ele venceu o Bragantino, como ele venceu o Cruzeiro, que aliás já vencia. Mas no jogo de hoje, o Fortaleza, se ficasse só nessa, talvez não sustentasse. Mas, claro, né? Eu acho que aí eu até fazendo um pouquinho, daqui a pouco vou analisar o que ele fez dentro de campo. Eu senti que o Vojvoda segurou demais assim algumas trocas. Por exemplo, o caso do Lucero, né? O Lucero que está muito mal nesse momento. O Lucero realmente já estava muito mal, já estava amarelado. E na hora que eu ia citar isso na rádio, ele perde o domínio de bola, a bola sai pela lateral. E eu falei, agora, urgentemente, o Kaiser tem que entrar. Porque, primeiro, você está vencendo o jogo. O Kaiser vai prender essa bola no ataque. Vai segurar, exatamente. E foi exatamente o que aconteceu, Celso. Praticamente com 2, 3 minutos, uma bola que o Fortaleza ganha, a marcação. Porque aí que tá, o Lucero não tinha como pressionar o adversário. Porque se ele fizesse uma falta, ele poderia correr o risco de tomar um segundo amarelo e ficar expulso, e acabar sendo expulso. Então era melhor você ter o Kaiser, que tecnicamente, obviamente, abaixo do Lucero, mas é um jogador que está lá, vai pressionar melhor, vai brigar mais, sabe? Vai cavar faltas. Por isso que muitas vezes eu falava lá no começo, quando a galera pegava no pé do. E depois eu acho que a torcida até reconheceu o quanto o Kaiser seria importante para esse contexto, quando você está vencendo. Talvez, se precisar para resolver o jogo, talvez ele precisa ser melhor, né? Para algumas necessidades. Mas no jogo de hoje, com aquele 2-1 como estava, a entrada era fundamental. Eu nem teria colocado o Pochettino. Eu tava pensando mais em colocar um jogador mais leve, né? Um Kevin, um Caleb ali. Mas ele escolhe o Pochettino e sai a jogada exatamente da penalidade. E aí, por isso que eu cito o quanto o Kaiser, lá no começo, quando ele chega, ele era um jogador muito mais afobado. Talvez ali, em outro momento, ele teria finalizado dali, sem ângulo, teria perdido uma grande chance. Ele pegou, parou a bola, viu que o Pochettino se aproximava e acaba ali sofrendo a penalidade, uma penalidade que eu confesso que eu fiquei na dúvida, assim, sinceramente, eu fiquei muito na dúvida se foi penalidade ou não, mas, assim, tem ali um toque na minha avaliação do Caio Alexandre, não sei se também o Pochettino valoriza, não ficou para mim tão claro a penalidade, mas é como eu estava dizendo isso na rádio. Se lá no Maracanã, aquele lance do Pedro, que eu não daria a penalidade, foi bem menos do que essa do Caio Alexandre, né? Assim, se aquela foi, essa então é que tem que ser mesmo, porque eu não daria aquela do Maracanã nunca. Essa eu fico na dúvida, não teve nenhuma imagem assim de fato que eu comprovasse que houve a penalidade, embora eu acho que dá para ver mais o Caio tocando do que a do Pedro Augusto lá naquela do Pedro no Maracanã, lá no primeiro turno. Então,
Com o 3-1, aí o jogo se transformou para Abriu, goleada. né? Claro, teve um susto ali, porque teve a expulsão do Zé Wellison, assim, um lance muito bobo. Eu cheguei a criticar isso na transmissão. Ali foi uma bola recuada para o Zé, e o Zé E tentou. vinha jogando bem, né, velho? Não, pois é, estava até se movimentando bem. Eu ainda acho que ele está um pouco lento em algumas jogadas, mas nesse lance ele foi tentar segurar uma bola numa zona que você não segura. E aí perdeu a Isso. bola. Quando foi tentar disputar a bola, não acertou a bola, acertou o jogador, foi expulso. Também, pelo que eu observei ali, merecidamente expulso. Mas foi aí aonde era uma coisa que eu queria muito ver do Fortaleza. Dado o contexto, mesmo que era um 3-1, mas era um Bahia em cima, o Fortaleza criou muita jogada de contra-ataque até fazer o quarto gol, que é um golaço, aliás, né? Que é um passe do Tinga, e aí os que criticam o É um Tinga. prêmio, né? Porque assim, tem muita gente que assim, já marca o jogador, né, Celso? Assim, o É. cara pode jogar bem, mas, enfim, esse cara tem que acertar tipo 10 jogos seguidos para voltar a ter as graças do torcedor. E a gente tá falando do Tinga, pô. Um É. dos, um dos maiores símbolos do Fortaleza. Eu entendo, às vezes, as pessoas O criticarem o Tinga. maior, talvez, né, velho? O maior Eu símbolo acho que é o dessa. maior É, ídolo pô. recente. Assim, É. pode ter gente que não ache, mas o que o cara Ele já não é o fez melhor jogador, não é disso não que a é o gente tá melhor. falando, nem de longe. É. Mas é o jogador que mais entende o contexto do Fortaleza. Eu gostei muito da coletiva dele no jogo contra o Inter, se eu não me engano, foi o jogo contra o Inter. Eu gostei muito da racionalidade do Tinga. E eu sei que o torcedor tipo, pouco importa, eu quero é vencer. E nesse momento é muito importante ter a serenidade, algo que o Vojvoda também chegou a falar isso na coletiva de hoje. Ele falou: o torcedor ele é passional. O torcedor que foi lá, viajou quilômetros e quilômetros para acompanhar a final da Sul-Americana, né, lá no Uruguai, gastando dinheiro e tudo mais, é o mesmo torcedor que, quando tem uma sequência negativa, vai chamar o treinador de pardal, vai dizer que o elenco é fraco e não sei o que e tal. Então, esse torcedor volátil, que é baseado muito, né, no resultado, se ganha, aí é tudo maravilhoso, meu time é melhor, e se perde, é porcaria, não sei o quê. Nesse momento, ele precisa entender que o Fortaleza ele precisava ter esse jogo de recuperação. Então, na hora que sai o quarto gol do Fortaleza, que é uma jogada belíssima, né? Foi isso que eu estava dizendo, é um passe muito bem encaixado do Tinga, o Tinga acionando o Pikachu tendo a tranquilidade de dar um passe ali na profundidade para o Martínez, que, assim, um passe genial de calcanhar para deixar o Kaiser fazer o 4-1 e poderia ter saído quinto e tudo mais. Então, ali na reta final, era um Fortaleza totalmente atento e entendendo o que estava acontecendo dentro de campo. Então, para mim, foi primordial esse desempenho, principalmente, e aí para fechar essa parte da análise do jogo, do que poderia ser arriscado nesse momento, Celso. Se por acaso o Fortaleza perde para o Bahia, o G4 começava a ficar ameaçado nesse momento. Então, assim, era um jogo que tinha que ter. Eu cheguei até a falar isso na rádio. Um empate não é mau resultado nesse momento. Porque, como eu não via perspectiva de melhora, pelo menos até ver essa melhora, como foi no caso de hoje, tinha que ter cautela nesse momento. Eu sei que o torcedor queria a vitória acima de tudo e veio a vitória. Mas falou assim: se não pudesse ganhar, não perdesse. Porque se perdesse, aí ia ser aquela coisa galopante de furacão de problemas, e o time se perdeu, e seria um segundo jogo em casa, o primeiro na Série A. Então foi muito importante ter esse resultado. Zerar para o que virá na terça-feira, Celso. E aí, honestamente, eu sei que, e claro, cada um faz o que quiser com as suas expectativas. O cara que não tá, não acredito mais, o cara que acredita e tudo mais. Mas, sinceramente falando, o jogo do Corinthians agora, para mim, é bônus para o Fortaleza. Se o Fortaleza conseguir uma virada épica, porque não tem como não dizer isso, né? Se ele garantir essa classificação para cima do Corinthians na próxima terça-feira, vai ser épico, épico. Agora, se não conseguir, beleza, erramos no primeiro jogo, fizemos uma péssima partida, a nossa desclassificação está muito mais atrelada ao jogo de ida do que ao jogo da volta. E aí focar de novo no Brasileirão, porque esse G4 é muito valioso. O que o Fortaleza fez em 2021, que eu penso, talvez isso não aconteça, o Fortaleza está conseguindo com méritos esse ano. Só que ele caiu de rendimento. Talvez não seja suficiente para brigar para título, mas eu espero que seja, e para mim me parece, que o Fortaleza vai fortemente lutar por esse G4, e eu acho uma campanha muito. Você terminar ali como terceiro, segundo colocado, como está agora, né? Ainda falta o Palmeiras jogar, eu vou achar muito foda. Agora, se até a reta final ainda tiver uma possibilidade de título, beleza. Até lá, pelo menos na minha parte, eu quero que o Fortaleza foque muito nesse G4, porque
eu acho um G4 muito foda para se conquistar. Sensacional, pelo amor de Deus, pô. G4 no pontos corridos nessa configuração. G4 com Flamengo zilionário, com Palmeiras, porra, com Crefisa, com. Meu irmão, velho. Atlético Mineiro botando dinheiro, ninguém sabe até quando. É dinheiro, velho. São Paulo ressurgindo também. É um campeonato muito difícil, pô. Bahia City, meu irmão, pelo amor de Deus, pô, é um terceiro, porque às vezes segundo o cara, é gigante, pô. é porque assim, quando o Fortaleza bate a primeira colocação, Expectativas foram criadas. ele desenhou na cabeça, tipo assim, caramba, a gente vai ser campeão, entendeu? E quando esse cara colocou na cabeça que ele vai ser campeão, o fato de estar saindo dessa possibilidade, e é curioso, porque assim, basta que o Palmeiras não vença o jogo dele contra o Vasco, vai vir o discurso. E aqui a gente não tá para ficar nessa de ficar, não, vai brigar, não vai brigar. A gente sabe que a disputa é difícil. A gente sempre falou isso, sempre falou isso. Então o Fortaleza tem que fazer como vem fazendo. O jogo contra o Cuiabá, teoricamente, é mais fácil. Mas o Fortaleza, Celso, nunca nem ganhou do Cuiabá jogando aqui, jogando pela Série A. Olha que coisa. Um dos tabus é exatamente o Cuiabá. E não vai ter jogo fácil. O jogo de hoje, até saiu 3-1, não estava fácil, não. Estava 2-1 ali, o Bahia tentando, o Bahia também com dificuldade, mas quando saiu 3-1, aí que o negócio tranquiliza, o Fortaleza vai lá, faz o 4, poderia ter feito o 5º e tal. Então não tem essa coisa do já ganhei e tal. Então, para o torcedor que é mais nessa coisa que, enfim, a expectativa muito lá em cima, um G4, velho, é muito valioso. Não é fácil, não. Só uma equipe do Nordeste conseguiu, que foi o Fortaleza, pô, 2021. O próprio Fortaleza, exatamente. Então, assim, a campanha desse ano tem tudo para ser melhor do que 2021. Assim, estou falando em termos de pontuação. E pode ser também de posição. Se ainda isso bater um título, cara, isso vai ser do caralho, assim, vai ser talvez o maior título dos pontos corridos de um clube, né? Estou falando assim, em termos de projeção, do que poderia alcançar. Então, assim, eu acho que tudo no seu tempo. Nesse momento, Fortaleza conseguiu parar aquela crise que estava instaurada no clube. Agora vai lá para o jogo do Corinthians e depois tenta ver o jogo do Cuiabá, retomar depois com o Campeonato Brasileiro em percurso, e aí, dependendo do contexto, pode ser que volte, na minha avaliação, volte de novo para essa briga, porque eu acho que no momento hoje o G4 está numa briga mais coerente, assim, mais realista, digamos assim. Muito bem. Lembrando que nesse domingo a gente veio com raio-x da Série A, com o Fred, o Maestro. A galera vai fazer Minhoca também. Minhoca tá também, né? No estarei raio-x, né? E ainda estarei. Eu não sei se talvez vocês vão começar com raio-x, porque eu estarei no Castelão para fazer o jogo do Ceará também amanhã. Ceará Então, também, né? pode ser que eu demore um pouco e nesse meio tempo o raio-x da Série A comece, De mas. toda forma, teremos, tá, análise de classificação, matemática, estatísticas relativa a essa 27ª rodada neste domingo, tá? Então a gente vai se aprofundar quando tudo estiver amarrado, quando tudo. O Rodrigo tá lembrando que ele tá nos dois. Quando tudo estiver amarradinho aí, a gente vai fazer essa leitura. Rodrigão, já anota aí, tá? Minha folguinha, porque eu tô aqui só o bagaço, velho. Tô só a capa do Batman aí, bicho. Culpe o Rogério Ceni, viu, Celso? Para eu não ter chegado mais cedo. Não, mas a gente estaria aqui também, Minhoca. Não seria diferente. Não, porque poderíamos ter começado mais cedo, mas de toda forma. Mas não seria diferente a configuração. Tinha que esperar mesmo, né? Tá em casa, tamo junto. Vamos lá. O Rodrigão já garantiu minha folga aí nesse domingo. Tô precisando. Realmente tô bem cansado. Cheguei de viagem, já era bem noite aí. E aí a gente vai agora, tá? Para o nosso glorioso campinho, para que a gente possa entender um pouco melhor por onde passou essa atuação. Separa um dourado aí para a gente pintar Marinho todinho ali de dourado, bicho. Porque, meu amigo. Mas vamos lá. Meu caro Minhoca, fica à vontade para a gente começar o campinho do Fortaleza, o tricolor do PC. Eu vou começar ali no tradicional, né, com o goleiro João Ricardo. Foi bem, gostei da partida dele. No gol,
zero Não tem culpa, né? culpa, né, velho? É, Golaço, né? uma bela finalização ali do Everaldo. Everaldo. E foi muito bem ali em algumas jogadas. Eu tô gostando mais do João Ricardo, porque antes do João Ricardo, e assim, no geral, assim, que eu ainda acho o melhor do Campeonato Brasileiro, teve vários jogos onde ele fez defesas difíceis, assim, muitas defesas difíceis. Mas eu tenho gostado muito do João Ricardo, a reposição dele. A reposição dele, para mim, no jogo de terça, por exemplo, tá tudo dando errado, até a reposição dele também não estava boa. Mas no jogo de hoje, eu acho que ele foi bem, trabalhou bem, conseguiu ser muito líder em muitos momentos, e cada vez mais ele tem se tornado. E dá para ver isso no estádio, sabe? Aquela coisa, Celso, quando vai anunciar a escalação, e a escalação vai passando nome a A nome, né? celebração do nome, né? O nome do João Ricardo, quando é citado, assim, é muito, muito festejado pelo torcedor. E é bom porque ele chegou sob uma certa desconfiança, né? No ano Sim, sim. passado, vinha do Ceará e não sei o quê, Fernando Miguel é melhor do que ele e tal. E nunca foi, né? O João Ricardo sempre foi mais goleiro do que Fernando Miguel, assim, desde a época do Icasa, no América Mineiro, no próprio Ceará, mas o torcedor do Fortaleza, que tinha uma certa implicância por conta disso, agora não tem dúvida o quanto ele é determinante, assim. Não chegou a trabalhar tanto, mas no que trabalhou para mim foi bem. Não vou colocar também um muito bem, então um verde musgo aí para ele tá de bom tamanho. Daquele cenário que a atuação do time eleva o sarrafo de todo mundo, né? Sobe o sarrafo de todo mundo. Isso. Bem seguro. Aí vamos lá, Brits! né? Linha defensiva. Para mim, Vamos a lá. grande escolha do Vojvoda foi colocar o Brits pela direita, tanto que impediu muitas subidas. O gol sai pela esquerda, mas o gol é muito mais ali um passe errado que o próprio Martínez acaba cometendo do que propriamente ali um erro do sistema defensivo, né? Então, para mim, o Brits vai como... eu vou colocar muito bem no jogo, porque não só defensivamente, como também no apoio. Muitas vezes gostei, não é da característica muito do Brits, né? Ele é um lateral, quando joga de lateral, ele é um zagueiro, mas ele joga nas 4 funções, né? Quando ele faz a lateral, ele não é tanto do apoio, mas hoje mesmo, ganhando várias disputas e indo para o ataque muito bem. Então, para mim, é muito bem para o Brits, foi um dos jogadores que eu mais gostei do jogo. Então, pode destacar aí com o verde mais vivo. Ele foi um dos jogadores que aí também passa muito pelo mérito do Vojvoda de ler, talvez a melhor estratégia de bloquear as subidas ali do Jean Lucas. Kusevich também jogou muito bem, outro que também jogou muito, 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 muito bem. Sim, pode colocar também o verde mais forte. Aliás, já vou aproveitar, já pode colocar na dupla de zaga mesmo, assim. Tanto o Cardona quanto o Kusevich, os dois foram muito bem mesmo, assim, ganharam várias disputas. O jogo da terça-feira, o Tite não estava mal. O Tite fazia até uma partida ok. Mas eu acho que foi um grande erro do Vojvoda sacá-lo. E o Cardona, apesar de ser um zagueiro que não passa, às vezes, uma certa segurança, né? Ele tem uma bola mais simples, ele poderia, mas eu acho que é importante quando ele não puder ter opção, realmente chutar essa bola para frente, como ele fez hoje várias vezes. E ele conseguiu ajudar muitas vezes. Apesar, eu gostei mais do Kusevich do que do Cardona, mas o Cardona também tirou muitas bolas em muitos momentos. Mancuso. O Mancuso eu vou colocar um razoável para ele, por um seguinte motivo. Tecnicamente eu gosto muito do Mancuso, mas eu acho que ele ainda, nessa formação da linha, ele desajustou tanto no jogo da semana passada contra o Atlético Paranaense como nesse. Porque, por exemplo, quando ele descia para fazer a marcação, ele centralizava muito, ele quase se tornava um terceiro zagueiro. E isso dava Fechando ali, né? muita amplitude, como ele deu para o Canóbio, e isso também atrapalhava o próprio Martínez, porque na hora que essa bola ia para a direita, o Mancuso saía da posição dele para tentar marcar, e aí o Martínez às vezes voltava e aí ficava um apontando para o outro e tal, gerava um certo vácuo ali naquele momento. E esse balanço defensivo comprometia o Cardona, comprometia o Kusevich em muitos momentos, porque na hora da compensação defensiva, se fosse uma equipe que tivesse numa noite melhor, como no caso do Bahia, numa troca de passes rápidos ali, o Fortaleza teria se complicado. Teria muito se complicado. Então, acho que o Mancuso fez uma partida ok, certo? Nada para chamar muita atenção, mas eu senti que esse posicionamento defensivo dele, ele vai precisar de mais jogos até assimilar melhor essa questão. Mas eu acho que foi uma partida ok para ele, né, durante o jogo. Muito bem. Vamos para Já o agora meio. no meio campo.
Cara, vamos lá. O Rossetto, para mim, foi bem. Não vou colocar muito bem, não. Vou colocar bem. Eu acho que teve alguns momentos que ele. Mas ele foi muito. A volta dele foi muito importante para a equipe titular. Muito importante, muito importante. Não sei como ele vai estar para o jogo da terça-feira, mas a depender do contexto, né? Porque o jogo do Cuiabá é muito valioso. Né? Precisa muito ganhar do Cuiabá para o quanto antes logo atingir ali a pontuação da Libertadores e depois a da fase de grupos, né? Do G4. Então, para mim, o Rossetto tem que ser um jogador que tem que ser muito preservado nesse momento. Sem o Rossetto, Fortaleza sentiu demais a ausência dele. Demais, demais. Então, tem que ter. Esse é o tipo de jogador que tem que ter todos os cuidados possíveis para não se perder, para não perdê-lo ainda durante essa temporada, porque sem ele é muito difícil imaginar que o Fortaleza Você tem acha a que é o caso de segurar? eu não sei como vai estar a situação dele para o jogo da terça-feira. Mas se por acaso assim, ele está mais desgastado, foi um jogo puxado para ele, pode ser que ele possa ser segurado. Enfim, porque, enfim, eu tenho que pensar realmente para não perdê-lo. Ele voltou de uma lesão agora. O meu receio é isso, é não ter o Rossetto para jogos mais à frente. Então, a depender do contexto, talvez pensar, embora o Fortaleza talvez vai ter mais posse da bola nesse jogo da terça-feira. Então, para mim, o Rossetto vai como bem, jogou bem, é o verde musgo aí para ele. Muito bem. O Zé, cara, Zé Wellison, ele Vinha bem participa da até a jogada. expulsão. A jogada do primeiro gol ele participa e até um bom passe que ele dá, mas a jogada tem mais mérito do Marinho do que propriamente dele, né? Eu acho que ele melhora em alguns aspectos. Eu gostei, só que eu ainda sinto o Zé lento, sabe assim? O Zé do ano passado era um Zé muito mais dinâmico. Claro que tem, né? Passou-se um ano, a idade também aumentou. Nesse sentido, eu acho que pode ter pesado um pouco ali a questão do fato de ele ter jogado pouco esse ano, né? Ele perdeu a titularidade exatamente ali para o Rossetto. Mas ele fez uma partida que eu diria razoável também, porque também teve a expulsão. Eu pensaria em colocar um bem para ele, mas aí a expulsão na reta final, tudo bem que estava 3-1, mas foi uma jogada tão boba assim, sabe? Ele se atrapalhou numa jogada e deu uma entrada ali no atleta. Mas enfim, eu espero que nos próximos jogos, eu acho que o jogo de hoje mostrou que dá para acreditar ainda no Zé Wellison, mas talvez nessa composição. Talvez o Zé Wellison funcione melhor nessa composição, tendo jogadores de qualidade de passe melhor que ele possa, por exemplo, se dar o luxo de, às vezes, desperdiçar uma jogada. Porque você tem o Martins, você tem o Rossetto, que muitas vezes vão sempre manter o nível de qualidade de passe melhor. Então, para mim, o Zé Wellison é razoável. Muito bem. Hércules. Cara, vamos lá. Hércules, gostei muito dos primeiros 25 minutos dele. Gostei demais, 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 demais. Mas eu vou ficar com bem para ele. Eu não vou ficar com muito bem, não. Porque, assim, o começo dele foi muito bem. Era o melhor jogador do Fortaleza em campo fácil. Os 25 primeiros minutos, o Hércules estava roubando bola e dando combate e participando de jogada ofensiva. Eu quero ver o Hércules mais vezes exercendo essa função. Jogos fora de casa, por exemplo, quando for enfrentar o Palmeiras, faria essa composição de meio de campo. Faria muito essa composição. Ou quando enfrentar um meio de campo de muita qualidade. Né? Quando for enfrentar, possivelmente, o Flamengo aqui. Eu gosto de ver o Hércules mais próximo do gol. Então, naquela ideia, tem que preservar o Pochettino, o Caleb não aguenta o jogo inteiro, o Kevin é muito garoto, uma das alternativas é utilizar o Hércules jogando mais adiantado. Para mim, eu acho que é o melhor Hércules dessa temporada é o Hércules que joga mais adiantado. Então, para mim, é bem, jogou bem também. Eu acho que no segundo tempo ele teve uma queda de rendimento, mas não faltou luta, estava sempre atento às jogadas, sempre atento às jogadas. Foi um Hércules que faltou ali uma participação maior nos gols e tudo mais, mas para mim foi bem. Muito bem. Agora vamos para o setor ofensivo. O ataque Marinho. aí já é chover no molhado, né? O Marinho foi muito bem. Eu tinha mencionado há um tempo atrás que quando o Marinho se lesionou no jogo contra o Vasco, eu tinha falado que era muito ruim para o Marinho, porque o Marinho, até por já ter uma idade mais avançada, toda vez que ele tem uma lesão, ele tem que reconstruir tudo de novo. Tudo de novo ele tinha que reconstruir. No jogo de hoje, aliás, no jogo de hoje não. Na volta dele, dessa agora recente, da última lesão que ele teve, ele já voltou bem. Isso para mim foi muito importante. Porque das outras vezes, o torcedor tinha que aguentar o Marinho que se jogava, o Marinho que errava demais, o Marinho que não conseguia fazer gols.
O Marinho, ele é um jogador bom. Ele sempre foi um jogador bom. No Vitória ele foi bom, no Ceará ele foi bom, no Santos, então, nem se fala, foi escolhido o Rei da América, né? Então, assim, o Marinho é um jogador muito bom. Agora, é claro, vai fazer raiva muitas vezes. E hoje a partida dele foi uma partida de fato de um jogador daquilo que se esperava, ou daquilo até que se paga a ele, porque ele é um jogador caro. Eu tinha citado até no pré-jogo da rádio, e falei isso na rádio pela manhã e falei também antes, eu não teria começado com o Pikachu, porque o Pikachu é um jogador que faz muito gol, não à toa fez muito gol contra o Corinthians, mas o Marinho, para mim, é um jogador mais de construção. É só olhar. Na partida contra o São Paulo, o pênalti, a jogada começa com o Marinho fazendo um lançamento. No jogo contra o Cruzeiro, é um passe do Marinho. Várias vezes o Marinho participou de jogadas ofensivas. O Pikachu, ele é mais um finalizador. Então, ele não é bem uma peça que vai construir tanto. O Marinho não. O Marinho tem bola parada. O Marinho tem várias coisas que, em termos de valência, comparado ao Pikachu, ele é mais jogador do que o Pikachu. Então, para mim, disparadamente, já pode colocar a medalha de ouro, já está aí, né? De fato, foi o melhor jogador da partida, porque foi determinante ali no início. 2 chances que ele acabou quase fazendo, depois os 2 gols que acabou fazendo, e voltando e marcando. Então, assim, muito importante para esse momento, mas vale aí esse registro, né, do quanto ele foi importante. Martins é outro que pode colocar muito bem. Cara, o Martins, apesar de ter cometido a falha, e foi uma falha que acabou, né, que eu estava dizendo, uma falha que aí tem o método Everaldo e tudo mais. Mas o Martins é um jogador que, tecnicamente falando, ele dá muita qualidade na hora que precisa ter a bola. O Martins vai ter a bola, então ele vai recuperar e ele vai soltar com qualidade, geralmente. Então ele tem uma qualidade muito boa. Às vezes ele não vai ter a velocidade, às vezes ele não vai ter a desenvoltura para sair de uma marcação. O Rosseto, por exemplo, tem até melhor que o Rosseto sabe se desvencilhar melhor. Mas o Martins hoje jogou demais, cara. Jogou demais. Merecia muito participar da jogada do 4º gol, como ele acabou dando passo de calcanhar. Mas foi uma das peças mais importantes hoje no jogo. Muito importante a questão tática dele. Gostei muito. Dá para utilizar mais vezes na equipe titular. E talvez imaginando também ele mais adiantado. O que eu não gostei muito do Martins foi essa recomposição que eu acho que envolve muito por conta do Mancuso, que fechou muito o lado e ele teve uma certa dificuldade de entender ali com o Zé alguns encaixes defensivos. E na frente o Lucero eu acho que, e aí é o que eu vou ser mais crítico. Para mim o Lucero jogou mal. É o único do time que eu acho que jogou mais abaixo, e só para o torcedor entender, né, para também não jogar pedra. A gente sabe que o Lucero joga mais. A média do Lucero é muito boa. Só que no momento não está nem o razoável. Ele está jogando mal. Ele está com dificuldades. Ele não deu combate. Não sei, tudo bem que ele estava amarelado, né? Mas ele não estava ajudando. E aí, queira ou não sei se por conta do amarelo, ele ficou muito apagado durante o jogo. Não estava se movimentando bem. Perdeu algumas jogadas de ataque. Algumas ele até ganhou. Ele conseguiu ir bem e tal. Mas eu vou colocar o mal, assim, porque eu sei que o Lucero, assim, o razoável dele já teria sido importante para o jogo de hoje. Mas hoje ele foi abaixo, né? É como eu geralmente brinco aqui, se fosse o Kaiser jogando essa bola, todo o pessoal já tá vendo que joga Ainda bem que o Lucero jogou mal hoje, né? Isso. Porque, velho, no dia que Marinho tá inspirado, você pode se dar o luxo de um cara como o Lucero jogar mal. E aí, só lembrando, para mim, segue como titular. É isso, Não, tá vivendo uma. O maior goleador da temporada no Brasil, pô. Tá vivendo uma fase ruim e tudo mais, tem que se preparar mais. Eu senti que ele também tá um pouco mais lento nesse momento. Não sei se ainda tá assistindo alguma coisa da última lesão, mas no momento não tá jogando bem. Essa é a verdade. E hoje foi uma partida. Foi o único jogador para mim que eu acho que realmente destoou de maneira mais negativa. A galera que veio do banco, o Tinga vai ganhar o verdinho dele aí, porque o passe que ele deu pro Pikachu foi qualquer coisa de absurdo. Então pode colocar o bem para ele. Tinga ali no. Ele entrou no lugar do Mancuso. O jogou bem, fez de musgo. Pedro Augusto entrou mais na reta final. Eu não consigo colocar nota para ele, pode colocar sem nota. Participou de algumas jogadas e tudo mais ali, mas não vou atribuir uma nota, porque foi poucas participações. Pochettino bateu o pênalti, perdeu o pênalti, mas aproveitou o rebote. Vou colocar como uma partida boa, vai, uma partida boa. Eu estava na dúvida entre o razoável,
É porque o Pochettino a gente sabe que tem mais bola para colocar. Sarrafa é E alto. ele conseguiu até fazer algumas jogadas boas, mas ainda não está aquele jogador com uma eficiência tão boa como fez na temporada. Pikachu também entrou, mais participa da jogada do gol, né? Então também vai ganhar esse bem, né? Esse verdinho dele, que ele participa da jogada, foi bem consciente. E aí, meu amigo, aqui eu vou colocar muito bem pro Kaiser. A entrada do Kaiser foi muito importante. Cavou falta, assim, na hora que você precisa de um jogador para segurar um jogo lá na frente, para ganhar uma falta, é muito importante. Participou da jogada que gerou a penalidade, teve muita paciência para prender aquela bola, tocar no Pochettino, e ainda fez o quarto gol, assim. Então, e o Kaiser entrou muito bem, foi muito importante a entrada dele. Outro jogador também que foi muito bem. Vojvoda não tem como ser diferente, foi muito bem. A leitura do time que ele colocou em campo e como tentar deixar o Bahia desconfortável foi muito bem. A única coisa que ressalva que eu faço, mas isso também não tira o muito bem do Vojvoda, é porque eu acho que daria para ter feito essa troca um pouco mais cedo. Um pouco mais cedo. Eu acho que o Lucero já estava mal, já. É porque, assim, essa coisa da insistência do Vojvoda, com alguns nomes, e eu entendo, né? O Lucero, enfim, craque do time, goleador e tudo mais, mas às vezes, para não perder um pouco, assim, os outros atletas do banco, sabe? Então, acho que o Kaiser já merecia ter entrado antes, com o texto ali de segurar uma bola, de cavar uma falta e tudo mais. Mas, enfim, o Vojvoda vai com todo louvor, apesar do verde ter um outro verde aí, né? É um verde. Enfim, É um verde. É isso aí, o verde muito bem. Eu sou a favor da gente mudar para esse dourado aí. Mas, Minhoca, vamos agora distribuir, tá? A Os medalha já tá demais, ali, Maria. A prata e o bronze, né? os demais integrantes do nosso pódio. Eu vou dar a prata para o Martínez. Gostei muito da partida do Martínez. Então, uma pratinha aí para ele. E vou colocar o Brits com o de bronze. Gostei muito. Achei que Porque, você para ia com o mim, Kaiser. não, eu gostei da entrada do Kaiser, mas é porque eu acho que na tática, onde o Foi muito Fortaleza importante. prevalece, envolve muito da escolha do Brits. E o Brits praticamente em nenhum momento assim cometeu pecados assim na minha avaliação. Regular o jogo inteiro, fazendo o jogo perfeito e ainda apoiou muito bem. Eu gostei do apoio também do Brits. Então, esse extremo é claro, né? Cardona, Kusevich, Kaiser, todos esses também merecem assim, os elogios, porque foi uma partida boa. O Fortaleza precisava não só ganhar, como se apresentar bem, como teve no jogo de hoje. Então, espero que consiga agora, né, manter o bom nível, voltar aquele bom desempenho que apresentou em boa parte da Série A. Muito bem, portanto, tá aí o nosso campinho do Fortaleza, esse Fortaleza que atropelou o Bahia e que se posiciona muito bem, mais uma vez, para esse sprint final da Série A, na disputa pelo título e na disputa pelas vagas diretas à Libertadores, à fase de grupo da Libertadores. Assim a gente finaliza aqui mais um programa